Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 7 de agosto de 2024. E aí, tivemos umas atribulações nesse começo de semana, né? Primeiro ponto é, passamos 3 semanas, na verdade, em vez de quinzenal, essa daqui está cobrindo 3 semanas, porque julho teve 5 semanas e a última a gente não publicou. Tá, mas quanto às atribulações, tem uma explicação razoavelmente simples de se compreender, mas ela tem as suas complexidades. Eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, com a visão quinzenal do mercado global. Tá? Mas essencialmente o que aconteceu é, o Japão costumava emprestar dinheiro a juros zero. Então o que muitas pessoas faziam? Faziam uma espécie de arbitragem ou de carry trade. Né? Eles emprestavam o dinheiro japonês que não tinha juros, né? E compravam ativos. Quando o Banco Central japonês subiu, né, impôs uma taxa de juros de 0,25, se eu não estou enganado, por cento, mudou, né, o equilíbrio dessas operações. Então houve uma grande liquidação. Né? O que as pessoas precisam fazer? Né? Os investidores, os especuladores, eles precisam vender todos os ativos que eles têm em mãos, né? E devolver aquele dinheiro para o mercado japonês, né? Para o Banco Central japonês, porque eles não estão mais interessados em pagar esses juros. Tá? Então eles estavam atuando vendidos no juros japonês, né? Na taxa de juros japonesa, e comprados em outros ativos. Tá? Mudou depois de muitos anos mudou, né? Então saiu do equilíbrio, né? E o mercado precisou se reequilibrar. Tá? Então, na minha visão, né, apesar de muitas publicações que eu vi aí pela internet, até de pessoas que conhecem, né, razoavelmente, ou pelo menos parece que conhecem, fazendo até algum terrorismo, mas na minha opinião não é para tanto. Tá? A gente tem muito que se preocupar aqui no Brasil com a nossa bolsa e o nosso desequilíbrio fiscal para olhar para o que está acontecendo, que é simplesmente um movimento de reequilíbrio. Tá claro que a gente tem que olhar para fora, é por isso que a gente faz a nossa visão quinzenal do mercado global, né? Mas não é para tudo isso como muitas pessoas fizeram alarde, ok? Muito bem, vamos lá. Passando então para a nossa avaliação, a nossa leitura do mercado. Aconteceu exatamente o que nós dissemos, apesar do chacoalho, né? Apesar do chacoalho. Quando estivemos aqui na última semana, estávamos por aqui, né? Na última quinzena, no dia 17 do 7, estávamos por aqui, ou seja, o mercado de juros estava corrigindo, né? Uma certa tendência de baixo com uma leve correção. Né? E nós dissemos tudo exatamente isso. Ele deve continuar com essa correção e voltar a cair. Ele continuou com a correção e voltou a cair. Tá? Nessas 3 semanas, ele valorizou 0,85%, apesar desse movimento de queda. Né? Ele ainda fechou um pouco acima do que estava quando nos reunimos aqui da outra vez. O mercado de juros brasileiro está lateralizado. Tá? Isso aqui não deixa de ser uma lateralidade. Certo? Apesar desse movimento aqui, né? Ele fez um topo mais baixo que o anterior e, por enquanto, está fazendo um fundo mais alto do que o anterior. Então, isso daqui é um movimento de cunha, um movimento de contração do mercado que pode, daqui a algumas semanas, significar uma expansão para um dos lados. Tá? A banda de Bollinger não está assim tão contraída ainda, ela está em 26% de contração, quase 27%. Então ainda não é uma contração muito forte, tá? Mas ela está contraindo. Tá? Ela teve uma ligeira expansão aqui e agora está contraindo. A, a mordida do crocodilo, ela é ainda indicadora de um movimento que está partindo para baixo, né? Como o crocodilo também aqui, está partindo para um movimento de baixo. E o Maximus, apesar do índice de deslocamento estar positivo, não com muita força, ela é um movimento ainda de baixa. Certo? Então, a expectativa que temos, apesar de se Kendo aqui dizendo que o mercado está em dúvida, está dando uma parada, e de ter havido aqui movimento comprador, né? Sempre que há esse movimento aqui, existiu um movimento comprador aqui, que segurou o fechamento mais para cima. Né? Então, pode ser até que a gente tenha um movimentozinho de alta aqui, mas, no geral, estruturalmente falando, nos parece ser um movimento
que deve continuar abaixo. Mesmo que ele tenha uma correção, ele deve continuar abaixo. Tá, deixa eu só corrigir aqui o ar-condicionado que está um pouco frio demais. Estava abafado aqui, né, apesar dos dias mais frios, eu precisei ligá-lo, mas ficou um pouco frio demais. Aqui, numa visão de um pouco mais estendida, né, de um ano, eu gosto sempre de mostrar essa visão de um ano, a gente tem um movimento de juros de alta, tá? Desde março deste ano, certo? Princípio de março deste ano. E aqui, na verdade, a média de 55 períodos cruzou já em abril, mas a de 21 já cruzou em março. Então a gente tem, olhando para isso daqui, uma estrutura de mercado altista, de mercado de alta, tá? De juros de alta, ou alta dos juros. Porém, a média de 21 está cruzando para baixo da de 55, que indica um movimento de contração. Certo? O que vai acontecer, a gente ainda precisa observar. Como eu falei, aqui tem uma cunha começando a se formar, né? E quando isso acontece, geralmente o mercado espirra para um lado. Eu, olhando para o cenário econômico e fiscal do Brasil, acredito no movimento de alta, muito em breve. Tá? No movimento de alta mais estrutural. Mas não é o que a gente vê por enquanto. Por enquanto a gente tem uma lateralidade. Ok? Depois a gente vai para o Ibov, né? O Ibov, o que a gente disse no dia 17 de julho? Nós dissemos que ele tinha passado por um razoável movimento de alta e que estava dando indícios de enfraquecimento, né? E que deveria cair. O que aconteceu? Ele caiu. Ainda que tenha tido um movimento corretivo aqui, esse é um movimento de queda. Esse candle mais com maior volatilidade aqui foi no dia que, na segunda-feira, né, que aconteceu todo o efeito do movimento da alta de juros da Bolsa Japonesa, mas não mudou a estrutura do mercado. É aquilo que eu falei. Foi um dia de volatilidade? Foi, mas não mudou a estrutura do mercado. O mercado continuou embaixo na terça-feira, ficou ali um pouco paradão, em dúvida. Mas olha só, o crocodilo é de baixa, a mordida do crocodilo é de baixa, o Maximus é de baixa. Tá? E eu tenho falado desde final de 2022 que a nossa bolsa não tinha condições de fazer um movimento estrutural altista. Tá? E ela não fez, está lateralizada aqui. Está lateralizada ao longo de todo esse período. Aqui a gente tem março, né? O começo aqui da tela é março. Então aqui julho, junho, abril, março e fevereiro, na verdade. Certo? Na verdade aqui é abril. Né? Julho, junho, maio, abril, março. É isso mesmo, março. Ela não tinha. O que aconteceu, esse movimento de alta aqui, nada mais foi do que uma correção desse movimento de baixa. Ela não ultrapassou esses dois topos aqui, esse outro topo aqui. Tá? Bateu aqui uma, duas, três, quatro vezes nesse topo. É um topo muito forte. É uma resistência muito forte. Vai ser difícil, na atual conjuntura do país, isso mudar. Tá? Ah, Ricardo, mas teve aí uma entrada de alguns bilhões de dólares essa semana. Meus amigos, houve uma mudança no cenário internacional. Quando o BOJ, o Banco Central japonês, colocou uma taxa de juros, mudou o cenário. Né? Ele tinha um dinheiro barato que os investidores capturavam para poder comprar outros ativos. Eles tiveram que liquidar esses ativos. Não dá mais para fazer aquele movimento. O que eles vão fazer? Eles vão vir no mercado mais arriscado, que é o nosso. Tá? Porque eles têm que continuar fazendo dinheiro. E é isso que eles fizeram. Nessas 3 semanas aí, tivemos uma queda de 2,2%. Olhando mais estruturalmente, né, aqui a visão de um ano, a gente percebe, olha só, aqueles 4 picos que eu falei, né? Aqui na verdade aparecem 3 bem evidentes, mas tem esse daqui, ó, que apareceu lá na tela. 1, 2, 3, 4, na verdade, ó, 5, 6, 7. Poderíamos esse daqui também 8. Tá? E tem um maior aqui, certo? Para passar essa barreira aqui,
vai ter que ter muita energia. E energia depende da situação econômico-fiscal, que no nosso caso é uma porcaria, né? E está degradando. Né? Principalmente a situação fiscal está degradando, a econômica vai junto. Tá certo? A gente tem um governo que gasta como se não houvesse amanhã, né? Esse preço vai ser cobrado. E vai ser cobrado na forma de inflação e de degradação do mercado de capitais brasileiro, né? Dentre outras formas. Tá ok? O governo ultrapassou o equilíbrio da curva de Laffer de cobrança de impostos ou tributos. Né? Ultrapassou o limite do bom senso. Né? Já era alto. E ele está indo cada vez mais alto. Então, as pessoas não, e as empresas não têm condição de pagar mais. Né? E o que vai acontecer? Os preços degradam, o poder econômico, o poder de compra degrada, diminui, né? Desaquece a economia, desaquecendo a economia, arrecada-se menos. Quando, na verdade, o que deveria fazer era diminuir tributos para aquecer a economia, porque com o maior consumo, você, na verdade, acabava arrecadando mais. Né? O que faz subir a arrecadação não é o índice que se cobra de tributo, não é o percentual de tributo, é o giro da economia. Né? Uma economia em recessão vai cair. Né? Você pode colocar 50%, 60%, 70%. Cada vez você força mais a economia para baixo, cada vez se arrecada menos. Né? Tá aí países como a Venezuela, por exemplo, para mostrar como é que isso funciona. Enfim, a gente está vendo aqui é que a média de 55 está cruzando para baixo a de 233. Tá? Aqui a de 21 ainda tem o efeito dessa alta. Né? Ainda não deu tempo de corrigir. Mas aqui está mostrando o quê? Movimento estrutural está passando para. Está reforçando a baixa. Ele já estava em baixa. O que houve foi um chacoalhar com maior volatilidade aqui. Né? O mercado, eu não sei se é inocente ou o que, que é, né? Porque eu estou falando desde final de 22 que a Bolsa Brasileira não tem condições de passar desse patamar aqui, né? Com essa degradação fiscal e econômica. Não tem condições, não passa. Né? Pode colocar quantos dólares quiser aqui, não passa. Só se for por um movimento fortuito para pegar os desavisados. Tá? Então houve um chacoalhar maior aqui e voltou para aquilo que é a realidade. Queda. Tá? Eu só vejo essa realidade na Bolsa de Valores brasileira. Depois a gente tem o dólar, que obviamente subiu para caramba. Né? Ele vinha de um movimento bem calmo, né? E começou a subir em maio. Né? Teve uma correção, porque todo ativo tem correção de tempos em tempos. Quando estávamos aqui da última vez, ele estava aqui paradão, lateralizado. E o que, que nós dissemos? Que o dólar tinha tido uma razoável tendência de alta, que ele estava passando por uma correção baixista e que logo ele deveria retomar um movimento de alta. Né? Pô, não deu uma semana. Né? Na semana mesmo que a gente falou isso, ele engatou um novo movimento de alta. Teve uma correção aqui? Teve. Tem um monte de estrangeiro entrando essa semana na Bolsa de Valores, está comprando dólar, né? Deveria, aliás, estar comprando reais, né? Entregando dólar. Então, é natural, existe uma pequena correção. Assim mesmo, nas 3 semanas, o dólar subiu 4,4% e bateu aí os 5,8%, né? Que nem nos piores momentos da pandemia, né? Infelizmente, a gente teve situações assim. Vamos olhar o último ano aqui do dólar. Né? O último pico que a gente teve, eu estava escondido atrás da minha imagem aqui, mas foi lá para abril do ano passado, né? E foi um pequeno movimento. Né? Agora ele está aqui, ó, um franco movimento de alta. Né? Isso aqui foi só uma correção, ele não perdeu a linha de tendência de alta, tem aqui o canal de alta. Né? As três médias, 21, 55 e 233, alinhadíssimas. Movimento franco de alta. Tá? Ele vai passar por correções? Vai, porque faz parte do jeito do mercado funcionar. Em algum momento,
acontece alguma coisa que corrige, né? Seja pela realização de lucros, né? O mercado do dólar reage muito à entrada de estrangeiros, né? Ou à saída de estrangeiros, seja por esse motivo, seja por alguma alteração no contexto internacional que envolva maior compra ou maior venda de dólares. O dólar sofre todas essas influências, mas o movimento dele é de alta e não vai mudar. Não vai mudar. Eu falo aqui desde que o dólar estava abaixo de 5, né, e que ele começou a retrair. As pessoas começaram a falar, e o dólar tá? Eu falei, compra. Baixou, compra. Caiu, compra. Tá? Se você ainda não tem uma conta fora do país, sinto muito. Você vai ter problemas. Tá? Porque o real não vai conseguir acompanhar. Seus ativos, seus investimentos não vão acompanhar. A não ser que eles estejam atrelados ao dólar. Tá? Mas aí tem o risco, Brasil. Né? O risco de amanhã ou depois você não poder realmente se aproveitar desses valores. Né? Se você acredita no Brasil, vai fundo. Eu não acredito. Depois a gente tem o ETF Hash, que envolve o mercado cripto, que passou por um grande chacoalho nessa semana. Aqui realmente saiu do que estávamos prevendo. O que nós dissemos aqui foi que ele estava em lateralidade e deveria retomar o movimento de alta. Ele fez isso. Ele retomou o movimento de alta, tal qual falamos. Mas esse movimento do, do Banco Central japonês, o movimento do mercado inteiro e outros fatores, acabou derrubando drasticamente. O mercado cripto caiu aí nas 3 semanas 12,89%. Tá? Porém, o que a gente tem que ver, isso daqui foi segunda-feira, né, dia 5. Esse daqui foi ontem, dia 6. Você já tem aqui um, um movimento de correção. Né? Isso daqui foi o chacoalhar. Houve um movimento comprador aqui, ó. Ele veio até aqui, e aí os compradores passaram a dominar o mercado. Fechou aqui. Abriu mais alto, né? Abriu aqui, na verdade. Né? Ele foi, ainda tentou ir para baixo e voltou. Tá? Lembrando que o que a gente faz aqui, os candles que a gente usa, são os candles Renki-Ashi, né? E ele abre sempre na metade do corpo anterior. Né? Então, não necessariamente foi aqui a abertura, provavelmente não foi. Tá? Então, o que acontece? O mercado corrigiu fortemente e já está voltando. Tá? O mercado caiu na segunda-feira e, ao invés de ter muita saída, na verdade ele trocou de mãos. Tá? Aqui foi o movimento dos fracos, dos desavisados, vendendo, e houve um ingresso de mais de 750, não lembro se milhões ou bilhões, acho que deve ser milhões, de compras dos fundos de criptomoeda, do pessoal que entende alguma coisa, né, dos ETFs de cripto. Então, isso daqui foi gente desesperada vendendo, né, sem saber o que estava acontecendo, só via queda e vendia, né, ou stops, né, sendo acionados, ordens abertas de stop, e depois vieram aqueles que entendem comprando barato. Tá? E é por isso que quando a gente não entende do mercado, é melhor a gente ficar de fora, né? Porque a gente vai perder dinheiro. Tem muito jeito. Agora a gente passa para os índices em geral do Brasil. Mercado agro com uma queda de 5,34, sempre 3 semanas, tá? A voz está falhando bastante hoje. E o que nós dissemos? Que os índices em geral, todos eles, né, salvo um ou outro, deveriam passar por correção. Nós estávamos aqui, né? E ele passou e ainda passa por correção. Nossa visão é que essa correção continue, tá? Em todos eles. Eu vou passar até mais rápido aqui, porque é um movimento sistêmico, tá? Um movimento de bolsa e não só de alguns índices, apesar de haver exceções, aí nas exceções eu paro. Aqui a gente tem o índice financeiro, esse é uma exceção, né? Que valorizou bastante, né? Teve um movimento forte aí por conta do Itaú, que deu um lucro surpreendente, né? E o Itaú é uma das empresas com maior participação na Bolsa de Valores brasileira, então ele
ele impacta, né? Positivamente acabou ficando aí em 0,91, apesar de que estava em queda. Isso aqui foi na terça-feira. Segunda-feira ele só chacoalhou, ficou na dúvida. E na terça-feira ele deu uma valorizada. Um movimento muito pontual, né, que tende a encontrar um novo equilíbrio. Tá? Ele desequilibrou. Ainda não deu tempo de encontrar o equilíbrio. Daqui a 15 dias a gente fala sobre o que aconteceu. Tá? Na continuidade disso daqui. Eu ainda não seria comprador das empresas financeiras. Tá? Eu ainda não enxergo muito bem essa possibilidade aí para as financeiras, tá? Que é simplesmente um movimento fortuito, certo? Depois a gente vem com consumo, né? Caiu 2,15, houve aí uma queda, está passando por uma correção, mas estruturalmente, crocodilo para baixo, o mordida do crocodilo está um pouco confuso aqui, mas ainda é um movimento de baixo, e Maximus, ainda que esteja aqui fraco, é um movimento de baixo. Tá? Então, nossa visão é, ele pode até subir mais um pouco, mas vai continuar caindo. Aqui tem uma barreira do pântano, né, que deve segurar e esse ativo deve voltar para baixo. Tá? Depois vem as elétricas, caiu 3,6, né, movimento de correção mais profundo. Todos eles a gente falou que ia corrigir da 3 semanas atrás, dia 17/7. Tá? Passou já por uma correção dessa queda e voltou a cair. Tá? Agora está em dúvida, né? Mas o movimento estrutural com o crocodilo, a mordida do crocodilo e o Maximus é de continuidade da baixa, certo? Depois a gente vem com os materiais básicos, que caiu 7,97, né? Essa daí caiu bastante. Teve um duplo topo aqui, né? O que reforça a ideia de uma possível queda, né? Caiu, de fato, corrigiu forte. Tá batendo nesse suporte aqui recente, né? Então ele dá uma segurada, né? Ele precisa de mais energia para cruzar esse suporte, mas na nossa opinião vai continuar caindo, tá? Pode dar uma subida aqui, porque já é uma queda boa, né? Ele pode dar uma corrigida, mas olha só, crocodilo para baixo, mordida do crocodilo tomando força para baixo, máximos para baixo, vai continuar caindo, gente, tá? Vai continuar caindo, mas vai daqui a pouco passar por uma correção, ou seja, um movimento de alta corretivo, mas vai continuar caindo, tá? Cuidado. Depois vem as utilidades, que teve aí uma queda menor, 0,74, ela tá bem lateralizada, né? Houve um movimento corretivo, voltou para o patamar, não deve passar desse topo muito facilmente, tá? Eu acho muito difícil que ele passe desse topo, mas a configuração aqui é muito mais de lateralidade, ainda que exista um forte movimento aqui, né? Um índice de deslocamento no Maximus bem razoavelmente forte, né? Ele o tamanho dele, né, o tamanho da barrinha aqui, ainda é pequena, né? Não dá aí a entender que esse movimento vai tomar força para baixo. Tá? Ele deve ficar batendo e voltando numa faixa lateral, tá? Mas nada impede de que ele caia. Acho muito difícil que ele suba. Tá? Depois vem as indústrias, né? O índice industrial caiu 2,43. Esse daí veio no movimento de alta, corrigiu, veio na alta novamente, fez um duplo topo, apesar que um pouquinho mais alto, né? Corrigiu novamente. O que a gente está vendo é um crocodilo lateralizado, uma mordida do crocodilo lateralizada também, um pouquinho mais para alta do que para baixo, mas lateralizado. O Maximus forte para baixo, já chegando aí no nível de 38,2, que já começa a pegar uma intensidade razoavelmente interessante. Tá? Razoavelmente interessante. Então temos que tomar um certo cuidado, na minha opinião, dificilmente passa desse topo. Tá? Ele vai ficar também, por ser um mercado que ainda tem força, ele deve continuar lateral, tá? Mas nada impede que ele caia. Dificilmente ele sobe acima desse nível, que ele pode corrigir novamente, mas dificilmente ele passa desse nível. Okay? Depois vem as médias e grandes empresas, queda de 1,96, também aquele movimentão, né? Corrigiu não, caiu, né? Corrigiu esse movimento aqui, corrigiu a queda e voltou a cair. O crocodilo está tomando áreas de baixa realmente, a mordida do crocodilo embaixo, o Maximus embaixo já com alguma força, né? Apesar do índice de deslocamento ainda não ser
muito elevado, até por conta desse movimento de alta e desse recente movimento de correção de alta aqui. Mas para a gente é continuidade da baixa, eventualmente fazendo uma correção de alta, mas continuidade da baixa. Né? Como estrutura, continuidade da baixa. Depois vem as pequenas, caíram aí 4,82, não, geralmente elas caem mais do que as grandes, né? O movimento de baixa está corrigindo o movimento de baixa, né? E vai retomar baixa, vai retomar queda. Não tem jeito, aqui está bem óbvio na minha opinião, né? Crocodilo para baixo, mordida do crocodilo tomando mais força para baixo, máximos mais ou menos lateralizado, né? Em deslocamento negativo e tal, sem muita força. Ou seja, é um movimento ainda calmo, pode lateralizar mais um pouco, mas ele deve retomar a baixa. Por fim, os fundos imobiliários, que corrigem, tá? Caiu 1%, 1,06% nessas 3 semanas. Movimento estrutural de baixa, tá? Em todos os parâmetros, né? Crocodilo, mordida do crocodilo e máximos, mas sem tanta força, assim, né? O movimento, os fundos imobiliários se movimentam pouco, né? E eu não vi essa correção aqui refletida nos fundos imobiliários, tá? Se você tem fundos imobiliários há mais de um ano, provavelmente estão todos eles negativos, tá? Salvo alguma exceção, né? Então, assim, eu não sei o que esse FIX aqui, o índice de fundos imobiliários, realmente está refletindo. Ele deve, olha, eu perdi um pouco a confiança nesse negócio aqui. Não olhei no detalhe. Precisaria olhar no detalhe para ver realmente quais os ativos que estão compondo ele ultimamente. Mas o que eu estou vendo dos fundos imobiliários, a maioria está negativo há algum tempo, né? Teve um alívio nessa negatividade. Um ou outro passou ligeiramente para o positivo, mas eu ficaria de fora dos fundos imobiliários por enquanto, tá? Sério, mano. Eu não sei o que esperar, né, do futuro do país. Os juros devem voltar a aumentar em breve, tá? Não vai ser na próxima ainda, talvez, mais pro final do ano ou depois da virada do ano, né? Vai ter uma mudança do presidente do Banco Central em breve, também, né? Daqui a alguns meses. E sei lá o que vai acontecer. É difícil. Essa daqui é bem difícil, tá? E eu ficaria totalmente de fora de fundos imobiliários no momento, tá? Se você tem e ele está caindo o seu rendimento lá, ele não está tão negativo assim, beleza. De repente dá para continuar, tá? Mas eu sairia de todos eles assim que entrasse no positivo. Tá? Entrou no positivo, pisou no positivo, eu cairia fora. Tá? Essa seria a minha política se eu tivesse fundo, eu até tenho alguns fundos imobiliários brasileiros. Tá? Eu estou preferindo entrar nos americanos, mas lá nos americanos você precisa esperar. Eles são muito voláteis, né? A maioria, aqueles que pagam bem. Então, às vezes tem que esperar ele ter um movimento corretivo, né? Um movimento de queda significativo para poder entrar. Senão você fica amargando depois o movimento no negativo, né? Não são os ativos que eu mais gosto de entrar, não, tá? Então, a gente vê, né, que o Brasil está passando por um movimento econômico fiscal difícil. Os juros pararam de ter seus cortes. Quando teve o primeiro corte, eu falei, olha, na minha opinião não deveria, né? Mas quem sou eu? Né? Quando repetiu o corte, eu falei, não gostei. Né? E tenho falado isso regularmente aqui para vocês. Né? Tem publicações por escrito, tem aqui nos vídeos. Eu sempre falo, olha, não estava na hora do Brasil começar a cortar juros, na minha opinião. Né? Cortou, chegou, a realidade se impôs, né? A realidade econômica e principalmente fiscal se impôs. Né? Se você vai no supermercado, se você vai no posto de combustível, você está vendo que está ficando tudo mais caro. Né? Você sabe que o índice de inflação não reflete o aumento dos preços no seu bolso. Né? Isso é histórico no Brasil. Né? O índice de inflação não reflete. Tá? Ele é muito menor. Então você está vendo que o negócio está ficando complicado. Não é possível que você não esteja vendo. Então, eu espero para o futuro aumento da taxa de juros e maior degradação da bolsa de valores. Tá? Maior degradação dos fundos imobiliários. Fique esperto. Tá? Minha
visão nesse momento, que eu estou fazendo é: caiu o dólar, compro. Estou entrando também em ETFs de cripto, tá? Principalmente aquelas que têm várias criptos, para não ficar preso em algum problema sistêmico. Aqui eu coloco o ETF Racho, que eu acho que é o melhor que se tem aqui no Brasil ainda. Tá? Tem outros da mesma empresa, né, da mesma gestora, mas eu prefiro esse porque ele é equilibrado. Tá? Ele tem um certo equilíbrio. Tá? Eu não entraria num que seja só Bitcoin, só Ethereum. Não vejo sentido entrar no ETF assim. Prefiro comprar direto a cripto. Né? Gastar com administração, sendo que eu posso comprar direto. Agora esse daí não. O Racho eu acho que valeria a pena. Tá? Eu tenho um pouquinho, mas prefiro colocar nele lá na Nasdaq no Nova York. Eu acho que é mais sensato. Tá bom? Então, ficamos assim. Dia 21/8, nós retornamos com mais uma visão quinzenal. E semana que vem, com a visão quinzenal global macroeconômica. Até lá.